Meus queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em virtude da pandemia que está acontecendo no mundo, que chegou a parar a Europa, chegou a parar a América, chegou a parar a África, a Ásia e a Oceania. O mundo parou diante de algo que ninguém sabe o que é, ninguém vê e ninguém sabe de onde veio. Daí porque eu tenho interesse de externar o meu pensamento, tomando como base alguns textos bíblicos. Reconhecemos, na verdade, que a própria ciência parou diante do Covid-19. E ninguém tem uma explicação, nem sabe de onde veio, e ninguém sabe o que está acontecendo no mundo. Somente uma coisa eu digo para os irmãos que irão assistir este vídeo, de que Deus, na sua soberania, Ele divide com a gente, conosco. Ele dá paz, Ele dá saúde, Ele dá felicidade, dá riqueza, porém a sua honra e a sua glória, Ele não dá para ninguém. Como todos sabem, ou como todos nós sabemos, de que Jesus, nesses últimos tempos, tem brincado, o povo tem brincado muito com o seu nome, tem brincado demais com o seu caráter, com a sua santidade e com a sua personalidade. E há poucos dias eu disse aqui na igreja aonde trabalho, de que Jesus sabe se defender. Ele é de maioridade. Na hora que ele chegasse para se defender, todos nós íamos ver como é que ele iria se defender. Uns dizem que este vírus procede do Irã, quando os Estados Unidos bombardeou o Irã e matou um dos seus eminentes generais, e eles prometeram vingança. Outros dizem que este vírus procede da China, que é um produto químico de laboratório, que é mais procedente. E outros dizem, cada um tem uma opinião a respeito, mas eu digo uma coisa para os meus irmãos que estão me assistindo, de que se este vírus não proceder do Irã, se este vírus não proceder da China, através dos produtos químicos feitos em laboratório, eu pessoalmente acredito que tem muito a ver com o dedo de Deus. O dedo de Deus está neste negócio. A mesma coisa que aconteceu no tempo de Moisés, lá no Egito, tomando como exemplo as pragas. No tempo das pragas do Egito, o povo não temia a Deus. O povo tinha medo das pragas. A mesma coisa acontece hoje. O povo está correndo com medo do Covid-19. Mas ninguém pensa em temer a Deus.
Então, na história do êxodo de Israel, na escravidão do Egito, Deus enviou pragas devastadoras aos egípcios. E muitas pragas, algumas razões, os faraós eram considerados como filhos literais de Ram, ou a encarnação divina de Horus. Os egípcios pensavam que os faraós incorporavam todos os deuses do Egito e representava todos esses deuses. Daí porque criaram o panteão. Era uma casa dos deuses do Egito, aonde estavam todos os deuses que eles adoravam. Inclusive, duas coisas mexeu com Deus lá no Egito. Primeiro, a opressão que fizeram aos filhos de Israel do Egito. Oprimiram a ponto de Deus ouvir os seus gemidos. E o segundo ponto, o desvio do povo de Israel, do Deus verdadeiro, do Deus santo, onipresente, onipotente e onisciente, para adorarem alguns deuses do Egito. Então esses dois pontos fez com que Deus mandasse aquelas pragas para ferir o Egito. Provavelmente muitos de nós estamos familiarizados com os fundamentos da história do Êxodo ou dos filhos de Israel na escravidão do Egito. Para resumir brevemente, os israelitas migraram para o Egito no tempo de José, 17 anos antes da morte do patriarca Jacó, a quem Deus havia mudado o nome para Israel. A princípio, eles desfrutaram do favor dos egípcios por causa de tudo que José fez como funcionário do alto escalão do Egito, ou o primeiro-ministro de Faraó. Mas com o passar dos anos, esse relacionamento mudou. Os egípcios começaram a ver Israel como uma ameaça. Com o tempo, um novo faraó chegou ao poder. A Bíblia diz que levantou-se um novo faraó que não conhecia José e escravizou os israelitas. A situação ficou tão ruim que os egípcios começaram a matar bebês hebreus do sexo masculino para impedir que os israelitas excedessem. Durante esse tempo, Deus levantou um libertador chamado de Moisés. Ele foi salvo do nascimento e cresceu como membro da família real egípcia. Mas depois de matar um egípcio, ele fugiu do Egito para a terra de Midian, onde 40 anos depois, Deus falou com ele na sarça ardente e o enviou de volta ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Em Êxodo 7, 1 a 5, Deus disse a Moisés que faria três coisas: tiraria os israelitas do Egito, faria isso com grande manifestação de julgamento e mostraria aos egípcios de que ele é o Senhor, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Em Êxodo 12, 12, Deus acrescenta que estava fazendo uma coisa muito importante. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Assim, o juízo de Deus, em certo grau, seria contra os deuses egípcios. Ao fazer isso, ele ensinaria uma lição tanto para os egípcios quanto para os israelitas.
que estavam no Egito há várias gerações e tinham se distanciado da religião de seus antepassados, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, adorando também alguns deuses do Egito. Eles haviam imergido completamente na cultura e religião egípcia corrompida. A cultura egípcia estava muito idólatra e tinha multidão de deuses. Daí, porque foi criado o panteão. Muitos desses assumiam a forma de animais. Então os egípcios consideravam sagrados touros, vacas, carneiros, gatos, crocodilos, cobras. Tudo isso eles observavam como deuses, criaturas entre as divindades que acompanhavam este artigo. Cada uma das pragas que Deus enviou foi um desafio direto a um ou mais deuses do Egito. Embora os egípcios já tivessem visto coisas antes, como gafanhotos, insetos, o que temos nessas pragas, os únicas, é que Deus as intensificou milagrosamente e as trouxe aos egípcios quando quis. Por isso as pragas foram muito piores do que normalmente seria. E elas viram exatamente quando Deus, através de Moisés, disse que aconteceriam para mostrar que Deus era quem andava causando isso. Então vamos analisar cada uma dessas pragas. A primeira praga que Deus mandou sobre o Egito foi sobre o rio Nilo. A vida e o coração do Egito. O Egito era um país desértico, muita terra improdutiva, e sua economia e sustento dependia do Nilo. Suas plantações eram irrigadas pelo Nilo e os campos dependiam de solo fértil, irrigado pelo próprio rio Nilo. Também era o principal estrada para o país. É bom que os irmãos saibam de que o rio Nilo, geograficamente, é o maior rio da terra, com mais de 4.000 quilômetros de extensão. É bem verdade que em volume de água, o Amazonas tem em torno de 3 vezes mais água do que o Nilo. Só que o Amazonas mede em torno de 2.000 e poucos quilômetros, enquanto o Nilo passa de 6.000 quilômetros. E eu conheço de perto, porque botei os pés dentro da água, tanto do Nilo como do Amazonas. Suas plantações eram irrigadas pelo Nilo também. Então, o Nilo era a entrada para o país do Egito. Grande parte do comércio do Egito dependia dele. Então, o que aconteceu com essa força vital da nação? Vamos ler sobre isso em Êxodo 7, 19 e 20. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todos os seus córregos. Então, como isso se configura um julgamento contra os deuses do Egito? Porque o Nilo era tão importante para os egípcios que eles adoravam vários deuses que eram responsáveis por protegê-lo. O grande deus Tum
geralmente representado como um homem com cabeça de carneiro, era visto como doador e guardião do Nilo. Outro deus, Ape, que era considerado o espírito do Nilo, personificando assim as águas do rio durante a inundação anual. E era considerado o deus da fertilidade, já que depois da inundação da terra, ficava excelente para o plantio. Ele também era adorado como o deus dos peixes, o deus dos pássaros e os deuses dos pântanos. E é por isso que ele era frequentemente tratado com plantas do pântano em sua cabeça. Os deuses Sinope e Satete também eram ligados às águas do rio Nilo. Osíris, o deus do submundo, era um dos maiores deuses da trindade divina do Egito. Os egípcios viam o Nilo como sua própria corrente sanguínea. E agora ele havia se tornado literalmente em sangue. Você pode imaginar o horror e o sentimento de abandono dos egípcios quando olharam para o rio que outrora era poderoso e sustentava a vida, que agora uma gigantesca fossa ferdida, com toneladas de peixes mortos e apodrecendo as margens. Isso atingiu Atinete, deusa guardiã dos peixes e dos pescadores, com o consentimento do próprio Deus. Esses grandes deuses do Egito se mostraram impotentes para evitar essa grande praga do Nilo. Isso mostrou vergonhosamente a incapacidade desses deuses, diante do Deus justo, do Deus poderoso de Israel e do nosso Deus. Um Deus de julgamento, porque Deus começou uma praga no Nilo, e porque ele escolheu uma praga de sangue, porque ele é um Deus de julgamento e é um Deus de justiça. E é bom que nós saibamos de que o Deus, na sua soberania, o teu Deus, meu irmão, o meu Deus, meu irmão, o Deus da igreja, na sua soberania, ele não aceita confronto, que por sinal nenhuma autoridade superior aceita confronto com ninguém. Os egípcios levantaram milhares de bebês israelitas indefesos e os jogaram no Nilo, afogando-os para alimentar os crocodilos e os peixes, conforme Êxodo 1:22. Os egípcios tinham derramado o sangue dos hebreus, e essencialmente Deus respondeu-lhes: se vocês querem sangue, eu darei sangue para vocês beberem. É equivalente a dizer que os egípcios mataram muitos judeus para verem sangue. Daí porque Deus viu o sofrimento e a angústia do seu povo, e agora fez todas as águas do Egito, inclusive do Nilo, tornarem em sangue. Por isso Deus escolheu o Nilo e decidiu transformá-lo em sangue, porque ele é um Deus de julgamento e justiça. Temos aqui uma importante lição. Deus pode até adiar o seu julgamento, mas quando ele vem,
não demora muito a ser executado. E quando decide que é a hora de exigir justiça, ele executa a sua vingança. A segunda praga, praga de rã, ou praga de rãs. A próxima praga foi a das rãs, descrita na primeira parte do capítulo 8 de Êxodo. Um grande número de rãs não teria sido incomum, porque o Nilo tinha muitos pântanos, que era um terreno natural para esses animais, mas esta praga foi diferente. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu território, e sobre toda a cama, e as casas dos teus servos, e sobre teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. Êxodo 8, 1 a 3. As rãs eram consideradas uma manifestação da deusa Hécate, deusa do nascimento e esposa do Criador do mundo, chamado Hécate. Era representada com a cabeça de um sapo e o corpo de uma mulher. Além disso, a corte de Ape, mencionado acima, incluía deuses, crocodilos, deusas, rãs e os principais deuses, que eram Nu, Kek e Eb, eram representados como um homem com cabeça de rã. As rãs eram consideradas sagradas no Egito, porque viviam em dois mundos. Viviam na água e viviam na terra. Elas eram consideradas tão sagradas que se alguém acidentalmente pisasse nelas, matasse alguma das rãs pisadas, poderiam até ser punidos com pena de morte. Observe duas grandes ironias aqui. Hécate deveria ser a deusa que controlava o nascimento, mas nessa praga, literalmente, milhões e milhões de rãs estavam inundando a terra. Obviamente, a taxa de natalidade das rãs estava fora do controle. E se alguém pisasse acidentalmente numa delas, poderia ser punido com a própria morte. Então, como evitar isso, já que o chão estava coberto de rãs? Pois havia rãs nas ruas, havia rãs nas casas, havia rãs nos quartos, havia rãs nas camas, nos fornos e nos utensílios domésticos. Literalmente, os egípcios não podiam andar sem pisar e esmagar rãs. Mas ao fazer isso, eles estariam violando suas próprias leis e condenando-se à morte por ofender a deusa Hécate e outras divindades em forma de rãs. Enfim, o povo teve que sair para juntar grandes montes de rãs que estavam mortos e fedendo, seu adorado animal sagrado. Deus mostrou aqui que ele era muito mais, era muito maior, era mais poderoso, era o soberano do universo, sobre todas as rãs e sobre os deuses falsos do Egito. Terceira praga. A terceira praga, a praga de piolhos, e mencionada em Êxodo 8, 16 e 17.
Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. Qual Deus do Egito estava sendo julgado nesta hora? Provavelmente esta praga era dirigida a Jebe, o Deus da terra. Os egípcios davam oferendas a Jebe pela generosidade da terra. Mas neste caso, em vez de a terra produzir colheita, frutas, legumes, ela estava provocando coceiras e gerando terríveis piolhos, e isso mostrou-lhes a impotência desse Deus, o Deus Jebe. Essa infectação também pode ser vista como um golpe em todos os deuses egípcios, já que eles não foram capazes de impedi-la. Os egípcios invocaram a Api, a Tinete, a Horus, em forma de criança, para afastar as criaturas perigosas e inóspitas, deuses da medicina, bem como outros deuses da cura, mas não observaram nenhum alívio, como veremos mais tarde. Faraó também era considerado um deus, mas até ele foi afligido pelos piolhos. Também é interessante notar como isso afetou os sacerdotes dos deuses egípcios. O historiador grego Heródoto, que ao Antigo Egito nos conta que os sacerdotes egípcios tinham que realizar muitos rituais de limpeza. Alguns deles eram especificamente para evitar ser infectado por piolhos, o que os impedia de cumprir suas obrigações religiosas a serviço de seus deuses. Mas agora, a presença desses piolhos significava que os sacerdotes egípcios não podiam mais servir a seus deuses. Eles nem sequer iam aos templos para dirigirem a adoração aos seus deuses egípcios, por agora estarem infectados com os piolhos para realizar seus rituais. Então esse foi um golpe não apenas a Jebe e os outros deuses egípcios, mas contra todos os sacerdotes pagãos do Egito. Mais uma vez, Deus estava mostrando a eles exatamente quem realmente está no comando do mundo, está no comando da terra, está governando os reinos, está tudo sob o seu controle. Mais uma vez, vemos uma ironia nessa praga. A terra estava infestada de piolhos, trazendo sofrimento para pessoas e animais. Ademais, os sacerdotes do Egito não podiam nem entrar em seus templos para rezar a seus deuses, porque agora eles não podiam servir por causa dos piolhos que estavam infestados. E naquele dia, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita. É interessante observar que a terra de Gósen era uma terra nobre no Egito.
A terra de Gósen era terra separada para morarem as famílias dos faraós. Foi nesta terra nobre que botaram os filhos de Israel para morarem na terra de Gósen. E lá eles cresceram. E a terra de Gósen foi tão abençoada que lá não faltou energia e que lá as pestes não iam, porque lá estava morando o povo, os filhos de Israel. É como hoje, a peste inunda o mundo, a peste amedronta o mundo, mas eu estou consciente, você, meu irmão, fique tranquilo, que aonde habita o povo de Deus, a peste não irá, a derrota não irá. Nós estamos protegidos no abrigo de Deus. Aqui a palavra mosca foi adicionada por tradutores, pois não está no hebraico original, que simplesmente usa a palavra de enxames de mosca, referente a insetos voadores. Um cenário mais provável baseado na maneira como vimos Deus operar até agora nessa história. É que os enxames dessa passagem referiam a outros insetos voadores também. A rastante que os egípcios consideravam sagrado. O escarvalho da verdade, estes eram escarvalho rola, um tipo de besouro que era servido na terra. Se este fosse o caso, então essa praga foi dirigida particularmente a um deus do Egito, exatamente o deus egípcio de Kleper. Era descrito como um deus com a cabeça de escarvalho, um tipo de besouro, considerado o deus das moscas, o deus dos insetos. Estava associado ao escarvalho, porque este era considerado como um deus dos enxames, um deus dos insetos. Os egípcios também consideravam esse deus com a cabeça de um besouro, senhor dos enxames, que surgiam de animais mortos. O estrume, portanto, eles eram vistos como algo sendo criado a partir da matéria morta. Por causa disso, eles o associavam ao renascimento e à ressurreição. Aparentemente, os egípcios não compreenderam que os besouros simplesmente colocavam ovos e ali produziam enxames de moscas para a pertinência do povo. Então, quando esses enxames de criaturas invadiu a terra e invadiu tudo como as anteriores pragas de piolho e rãs, isso consistiu em uma afronta direta ao deus Kleper. E esse deus mostrou-se incapaz, mostrou-se impotente de controlar os insetos destruidores que agora estavam mastigando as casas e os edifícios egípcios. Também podemos notar a incapacidade do supremo Deus do vento, chamado de Amon, que deveria poder expulsar esses enxames. Aqui o verdadeiro Deus mostrou a completa inutilidade dos deuses egípcios. Distinção entre os deuses do Egito
e o Deus de Israel. Palavras minhas. Quero dizer mais uma vez aos irmãos que nos assistem, de que o nosso Deus, ele não aceita desafio. A quinta praga, a peste dos animais. A quinta praga começa em Êxodo 9:1. Foi contra os animais. Depois o Senhor disse a Moisés: entra Faraó e diz-lhes assim, diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, manda-te dizer, deixa aí o meu povo para que me adorem, porque se recusarem deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os teus cavalos, sobre os teus jumentos, sobre os teus camelos, sobre os teus bois, sobre as tuas ovelhas, com pertinência gravíssima. E o Senhor fará separação entre gado dos israelitas e entre o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Versículo 1-4. Essa praga causou um enorme desastre econômico para os egípcios. Ela afetou sua alimentação, afetou o seu transporte, afetou a sua capacidade militar, afetou a sua capacidade agrícola e bens econômicos produzidos por esses animais. Mas ainda assim, o coração de Faraó permaneceu endurecido. O gado do Egito não era apenas muito valorizados. Eles também consideravam sagrados. Os egípcios adoravam muitos animais, entre eles os touros, os novilhos e toda a criação representada pelo touro Apis, como a renovação da vida por meio de Pitá. O touro Apis era muito sagrado e quando morria, os egípcios choravam como se tivesse perdido um faraó. Após sua morte, o touro Apis era embalsamado e colocado no túmulo, assim como eram os faraós do Egito. Atum e Arã, deuses do sol, criadores, misturado com a mesma divindade, eram representados pelo touro negro, o Maerte, o Nem-Erte, chamado pelos gregos de Meneves, as deusas do céu e da criação, como também Anute, Anete, eram descritas como vaca celestial, dando origem assim ao universo e aos demais deuses. Matron era uma das maiores deusas, mãe do Egito, representada como uma deusa com cabeça de vaca ou uma fêmea com feições de vaca. Geralmente, Atron era representada com chifres e um disco solar na sua cabeça. Ela era vista como a mãe simbólica do faraó. Diante dessas pragas, os inúmeros deuses do Egito nada puderam fazer para proteger o gado, para proteger os rebanhos do Egito. Tinham em mente que à medida que cada praga era enviada, os egípcios provavelmente rezavam, desesperadamente para que seus deuses parassem as pragas. Mas todos os casos, seus deuses
se mostraram impotentes, não puderam fazer nada. A sexta praga, a praga das úlceras. Em seguida, a praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhará para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e tornará em sarna, que arrebente as úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava as úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Êxodo 9, 8 a 11. Os egípcios adoravam diversas divindades da cura e até sacrificavam seres humanos para elas. As vítimas eram queimadas em um altar e suas cinzas lançadas no ar, onde o vento espalharia as cinzas sobre o povo. Isso era visto como uma bênção para eles. Moisés pegou cinza destes fornos e as jogou no ar. As cinzas foram espalhadas pelo vento e caíram sobre todos os sacerdotes, pessoas e restantes dos animais, mas em vez de uma bênção, isso se transformou em úlcera dolorosa, grandes feridas nas pessoas. Essa praga seria uma afronta aos deuses egípcios da cura. Um deles, mencionado anteriormente, era Imhotep, deus da medicina. Outro, Trote, representado por um homem com cabeça de Ibis, o deus da inteligência. Outra era Néfete, deusa da cura. E havia outras figuras de grande adoração no Egito. A esposa de Osíris, por exemplo, supostamente era capaz de trazer Osíris de volta à vida. Mostrou-se impotente para proteger ou ajudar os egípcios nas suas dolorosas úlceras que se espalharam por toda a parte. O versículo 11 do capítulo 1 menciona enfaticamente que os magos sofreram com as úlceras. Os sacerdotes com poderes mágicos, especialmente aqueles do culto de Sekhmet, ainda outra deusa da cura, além de seu principal papel como deusa da guerra, eram os médicos do antigo Egito. No entanto, os bruxos estavam sofrendo terrivelmente com aquelas feridas e mal conseguiram ficar em pé, quando mais usam o poder de seus suportes de Deus para curar os outros. A sétima praga, a chuva de granizo. Depois veio a praga da chuva do granizo. Isto teria sido muito incomum, pois a região onde isso ocorreu recebe apenas cerca de 5 centímetros de chuva por ano. Foi exatamente na terra mais seca do Egito. Mas Deus, para provar a sua grandeza, mandou chuva de granizo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado,
sobre toda a terra e erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo. Êxodo 9, 22 a 25. Que Deus foi ferido do Egito, foram desmoralizados com a praga. Como essa praga se originou no céu, a divindade mais proeminente desacreditada por essa praga foi Nut. Nut era a deusa do céu, mencionada anteriormente e frequentemente. Ela é retratada na arte egípcia em forma de uma mulher em arco, com o corpo todo estrelado, formando assim o céu celestial cheio de estrela. Mas Nut não foi a única deusa egípcia desacreditada por essa praga. Onde estava Shu, o deus do ar e portador do céu, porque ele não parou essa tempestade devastadora. Onde estava Horus, representado com a cabeça de falcão, terceiro membro da Triade. Não é Trindade, da Triade egípcia. Deus solar dos céus, do Alto Egito. E o que dizer de Sete, Deus da tempestade e Deus protetor das plantações, ou de Neper, Deus das culturas, Deus dos grãos, ou novamente Osíris, que era governante da vida e da vegetação. Essa praga foi outro ataque devastador ao país. Os egípcios não haviam perdido o peixe de sua dieta quando o Nilo se transformou em sangue. A praga dos animais matou grande parte do rebanho de gado. E os animais que ainda estavam no campo, no momento da tempestade de granizo, foram mortos pela saraiva, de modo que os egípcios perderam muitas de suas fontes de carne e de leite. Ademais, as várias divindades da vaca, mencionadas anteriormente, nada puderam fazer. O linho mencionado aqui era a principal fonte de fibra dos egípcios para a confecção das roupas. Então eles perderam não apenas grande parte na sua capacidade, mas também seu principal material para fazerem roupas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua mão sobre a terra do Egito, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, nem toda a terra do Egito. Êxodo 10, 12 a 15. A história documentou que os enxames de gafanhoto destruíram os suprimentos alimentares das aldeias em questão de minutos. Eles simplesmente devoraram tudo que era verde sobre toda a gama do Egito. Novamente, como nas pragas antecedentes, os deuses do Egito ficaram em silêncio. Você deveria estar se perguntando o que seus adoradores pensaram quando viram aquela devastação onde estava Anubis, o guardião dos campos com cabeça de chacal. E mais uma vez, o que dizer de Osíris,
o Deus principal da agricultura. Novamente eles, Íris, Sete e Nepá, ficaram todos desafiados, assim como Shu, Deus do ar, Amu, Deus do vento. Os campos devastados foram golpeados pelo granizo e queimados pelo fogo, agora devorados pelos gafanhotos, testemunhavam a impotência dos deuses egípcios. Mais uma vez eu quero te dizer, meu irmão, que o Deus soberano, ele não aceita desafio de nenhum homem. A nona praga, em Êxodo 10, 21 e 23, lemos sobre a terrível praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz na sua habitação. É assim que Deus trabalha. Todo o Egito estava na escuridade, mas a terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, todos tinham luzes. Imagine um mundo que você conhece de repente ficar totalmente às escuras, a ponto de não se enxergar um ao outro. Você não poderia ver outro membro de sua família. Você não poderia ver nada em sua casa. A mesa, as cadeiras, sua cama, sua comida, sua porta, as janelas, seus campos, seus filhos, sua mulher, nenhuma coisa. O mundo interior ficou em treva. E essa escuridão era palpável. De alguma forma, você poderia sentir isso, o presenciava que todos os lados, isso continuaria por um dia e uma noite, e mais outro dia e mais outra noite, assim de um terceiro dia e uma terceira noite, para as pessoas acostumadas a ver o sol brilhante todos os dias. Essa praga das trevas foi um julgamento sobre a religião do Egito e sua cultura. Nenhum deus do Egito era mais adorado do que o Deus Sol. O Deus Sol, conhecido por diferentes nomes, como o Deus Ré, o Deus Ram, o Deus Atum, o Deus Tom. Às vezes, Horus havia se identificado como Supremo Deus, o Deus Amon, como também o Deus Amém. Portanto, Amon, Ram, era considerado o maior Deus do Egito. Ele era visto como o Criador, ele era visto como o doador da vida, ele era visto como Deus só, aquele que brilhava, aquele que inundou a terra com seus raios energizantes. Muitos faraós incorporaram o nome desses Deus em seus próprios nomes. Todos os faraós, ou quase todos os faraós, colocavam no seu nome o nome do sol. Por exemplo, nomes como Ramsés. Missés, o grande faraó do Egito. Ram, da Ram, e Missés, o seu nome. Como também o nome de Ramsés foi extraído do deus Ram. Amenof IV, extraído do deus Amém. Amenof IV. Como também o deus Amon, o deus do sacrifício. Os faraós se sentiam satisfeitos com os seus nomes. Como também Tutankhamon,
o maior dos faraós do Egito. Ainda hoje, o grande museu do Egito é dedicado ao deus Tutankhamon. A história registra, e eu lia, sobre o seu ataúde, o seu caixão, que era um caixão de ouro e que pesava 840 quilos de ouro puro. Eu apenas lia, até que um dia eu fui ao Egito e fui ao museu do Tutankhamon e cheguei a ver, e não somente ver, mas a pegar no ataúde do caixão do Tutankhamon, o maior faraó do Egito, aquele caixão que na realidade pesa 840 quilos de ouro maciço. O maior dos faraós, Tutankhamon, aquele que casou-se aos 12 anos de idade e foi um dos faraós, ou o maior dos faraós do Egito. No seu nome, Tutankhamon, extraído de Amon, um dos deuses do panteão do Egito. Mas durante essa escuridão, Amon ficou em silêncio. Literalmente, ele estava longe da vista de todos. Nada visível naquela escuridão sufocante que cobria a terra. Não apenas todos os outros deuses e deusas do Egito estavam impotentes, mas também seu maior e mais impotente deus, Amon, eram totalmente incapazes de ajudá-los. Mais uma vez, os deuses do Egito não puderam fazer nada diante do Deus eterno, diante do Deus de Israel, diante do Deus da igreja, diante do Pai de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. A 10ª praga foi muito seletiva. Ela aniquilou os primogênitos do Egito, tanto homens como animais. Disse mais Deus a Moisés: irei passar pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito de Faraó, que se assenta sobre o trono, até o primogênito da serva, que está detrás da morte, e todo o primogênito dos animais, haverá clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca mais haverá. Êxodo 11, 4 a 6. Porque os primogênitos, Deus considerava Israel seu primogênito entre as nações e advertiu ao Egito sobre seu castigo. Êxodo 4, 22 e 23. Além disso, naquele tempo e cultura, o primogênito recebia a maior parte da herança de seu pai. Geralmente os primogênitos se tornavam a elite dominante do país. Geralmente os oficiais militares, principais administradores e até faraós. Porém, este faraó em particular parece que não era um dos primogênitos, já que não morreu nessa praga. Talvez seu irmão mais velho tivesse morrido jovem e ele era o próximo da linha sucessória, mas seu filho estava nessa linha de sucessão para ser o próximo faraó e morreu nessa praga. Mais uma vez os deuses do Egito ficaram em silêncio, foram impotentes, não puderam fazer nada. Principalmente a deusa Shekhet, a deusa da proteção, mostrou-se impotente. Mequinete, a deusa do parto, que assistia ao nascimento dos filhos, não conseguiu salvar os primogênitos.
Sobek, deusa da proteção e da fertilidade, que sintetizava o poder dos faraós, não conseguiu proteger ninguém. A deusa renuente, representada por um abustre, usando a coroa branca do Alto Egito, protetora especial do faraó, não pôde proteger os filhos do faraó. Seria o próximo faraó, seria herdeiro do trono. Estava também Osíris, o doador e governador da vida. Com essa praga, o faraó egípcio finalmente cedeu e deixou os israelitas partirem esse ato de força e faraó de agir contra a sua vontade. Demonstraria a submissão e subjugava a soberania do verdadeiro Deus sobre os deuses, tanto o Deus que personifica a autoridade real, Adjet, deusa da autoridade real, Maat, deusa da ordem cósmica, sob cujo egídio os governantes do Egito reinavam, e a Sekhmet, deusa da guerra, que supostamente soprava fogo contra os inimigos de Faraó. Todos esses falsos deuses foram julgados, demonstrando que eles não tinham nenhum poder, nem podia fazer nada, e nem sabia fazer nada, e eram impotentes do Deus do universo. O julgamento do faraó. A morte do primogênito foi a última praga, mas não foi o julgamento final dos deuses do Egito. Mas o importante Deus precisava ser julgado para provar que ele não era Deus. Continuando a história, depois que os israelitas finalmente saíram do Egito, mais uma vez o faraó mudou de ideia. Ele partiu com os melhores 600 carros de guerra, além de todos os outros carros do Egito, possivelmente milhares, para trazer os israelitas de volta à escravidão. Os egípcios escurralaram os israelitas no mar, mas Deus o atrasou. Uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, enquanto os israelitas atravessavam em terra. Depois que os israelitas passaram, Deus ergueu a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Então ele julgou o último dos principais deuses do Egito. Esse Deus não era outro Deus senão o próprio faraó do Egito. Os faraós eram considerados literalmente filhos de Rã, ou a encarnação divina de Horus, o que significava que eles também eram considerados deuses aqui na terra. De certa forma, eles acreditavam que incorporavam todos os deuses do Egito e eram seus representantes para o povo egípcio. E foi assim que eles exerceram tanto poder sobre as pessoas, o poder da vida, o poder da morte, o poder da escuridão, e por isso eles construíram esses grandes monumentos para si mesmo e para esses fabulosos túmulos cheios de riqueza, cheios de tesouros, porque isso era para honrar os deuses que eles pensavam ser, e não simplesmente seres mortais. Eu estou me referindo nesse texto às pirâmides
construída pelos faraós no Egito. Quero dizer a todos quanto estão me assistindo que as pirâmides compõem-se em 84 pirâmides, contada por mim a dedo. É bem verdade que vocês que leem a história só conhecem historicamente as 3 grandes pirâmides, porque tratava-se do faraó pai, tratava-se do faraó filho e tratava-se do faraó neto. Mas contado por mim a dedo, são 84 pirâmides na planície das pirâmides. A maior responsabilidade de um faraó era manter a ordem, uma manifestação de Maat, mencionada anteriormente para garantir que as dezenas de deuses e deuses egípcios cumprissem bem suas responsabilidades, para que o reino do Egito permanecesse próspero, forte. Mas esse faraó falhou desgraçadamente. Ele não conseguiu vencer aquelas pragas que devastaram e mergulharam seu reino no caos. Ele não conseguiu impedir a morte de seu próprio filho. E não pôde pedir ou impedir que seu exército se afogasse no Mar Vermelho. Ele e o seu poderoso reino foram humilhados pelo Deus do céu. Todos os seus deuses foram humilhados pelo Deus do céu. Uma prova real, de que para o Deus do céu não existe, ninguém pode defrontá-lo. O Deus do céu, ele reina, ele ordena, ele manda e não aceita de que alguém venha afrontá-lo. Por isso, meu nobre amigo e irmão que está nos assistindo, ninguém poderá defrontar, humilhar o nosso Deus. Mais um pouco da história mais recente. Na Bíblia, nós temos um caso de um monarca. Está registrado no capítulo 4 do livro de Daniel. Eu estou me referindo ao monarca Nabucodonosor. Depois que ele construiu a grande Babilônia, como ele mesmo disse, e quem lê a história sabe que na realidade era uma cidade admirável, inclusive porque era uma cidade quadrada, do tamanho que eram as suas avenidas, formava a sua largura, e os seus muros principais, com o jardim, uma das maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso de Babilônia. O jardim, os muros de Babilônia, que eram em torno de 96 quilômetros, aproximadamente com 94 metros de altura, tão bem construído muro que tem uma via com 6 mãos para passar 6 carros ao mesmo modo. Depois que ele olhou aquilo, disse: aí está a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha própria glória
e para minha magnificência. Eu quero dizer a vocês que estão me assistindo, de que com relação à construção dos muros, com relação à beleza da cidade, Deus estava calado e não tinha nada a ver. Mas quando ele feriu a glória de Deus, quando Nabucodonosor disse, para a minha glória e para a minha magnificência, Deus não aceitou esta palavra. Porque Deus dá aos homens inteligência, Deus dá aos homens saber, Deus dá aos homens ciência, Deus dá aos homens riqueza, Deus dá aos homens saúde, mas a sua honra e a sua glória, Deus não divide com ninguém. Na mesma hora, Deus se manifesta e Nabucodonosor passou. No capítulo 4 de Daniel, você encontrará esse texto. Na mesma hora, Nabucodonosor foi acometido por um tipo de enfermidade e foi feito como um animal. Passou a ser molhado pelo inverno da noite por um período, até que no final deste período ele reconheceu que o Altíssimo manda, que o Altíssimo tem poder, que o Altíssimo reina, que o Altíssimo governa. Quando ele reconhece que o Altíssimo manda, que o Altíssimo tem poder, que o Deus onisciente e onipresente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ordena e manda, ele reconheceu, voltou ao seu estado normal. Ele reconheceu que o Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó manda, governa e reina. No capítulo 5 nós encontramos o outro monarca, o Beltesazar, filho o adotivo de Nabucodonosor. Ele, sabendo do que aconteceu com o seu pai, ele preparou uma festa para os seus nobres, para os seus grandes. E no meio da festa, ele querendo blasfemar, ele querendo humilhar, ele querendo fazer como muitos estão fazendo hoje. O seu pai tinha levado cativo os judeus e tinha levado também os vasos sagrados do templo. E Beltesazar, para humilhar os hebreus, mandou levar os vasos sagrados do templo para beberem vinho, para comemorarem a sua vitória em cima da derrota dos hebreus. Mas quando ele preparou aquela festa, que encheu aquelas taças de vinho, que os nobres, que os grandes começaram a beber, ele foi surpreendido por uma mão sem braço e sem corpo, que escrevia no palácio real aonde eles estavam. E a escritura escrita no palácio real era tão somente esta: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. É equivalente a dizer: pesado, você foi na balança e foi achado em falta. Tomado de ti foi o teu reino e foi entregue aos medos e aos persas. Meu nobre irmão que me assiste, amigo ouvinte, mais uma vez eu volto a te dizer que Deus, na sua soberania, Ele não aceita o confronto com ninguém.
Ele é soberano, Ele é quem ordena, Ele é quem manda, Ele é quem reina, Ele é quem governa. No tempo mais próximo, todos sabem, a história registra, a construção do maior navio passageiro do mundo, chamado de o Titanic. E depois de gastarem muito tempo, depois de gastarem muito dinheiro, depois de gastarem muitas peças de aço para produzi-lo, prepararam um passeio com aquele navio. E quando estava se organizando para entrarem, para passearem no Titanic, lá existiam 3 pastores naquela caravana. Um deles, que logo mais mencionarei, João Kemper, era o maestro da banda, que quando o Titanic começou a afundar, eles foram para a proa do Titanic sob a liderança de João Kemper e começaram a cantar o hino 187 da harpa cristã até que o navio afundou. Mas eu quero me reportar quando um dos passageiros procurou o capitão Edvar. Edvar era o nome do capitão do Titanic e procurou se informar sobre a construção daquele monstruoso navio. E o capitão Edvar, nas suas palavras, depois de se expressar sobre a construção do Titanic, ele terminou finalizando de que nem Deus poderia afundar aquele navio. E eles entraram o mar adentro. Só durou 3 dias de viagem. Quando o navio bateu em um grande montão de gelo e feriu seu casco um corte de aproximadamente 1 metro, por onde o navio foi submergido. Mais uma vez eu volto a te dizer, meu amigo, meu irmão, de que o Deus do céu não permite confronto com nenhum homem. Ainda um pouquinho da história recente. Houve um conjunto formado por 4 homens, um conjunto inglês, formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Conjunto famoso que estava tomando conta do mundo. E depois de um show, John Lennon disse que o cristianismo estava à falência porque eles, os Beatles, estava mais popular do que Jesus Cristo. Um dos seus fãs, subindo a uma torre de uma igreja, alvejou John Lennon de lá. E acabou-se John Lennon, acabou-se os Beatles, e até hoje só tem um vivo, ainda fazendo show por aí. É o caso do Paul McCartney. Outro caso bem recente, todos se lembram da Direta Já. E na Direta Já, em uma pesquisa feita entre o senhor Tancredo de Almeida Neves e o senhor Paulo Salim Maluf, o senhor Tancredo de Almeida Neves disse: se eu obtiver 30% da oposição, eu não preciso nem de Jesus Cristo para reinar, para ser presidente do Brasil. Veio a campanha,
candidatou-se Paulo Salim Maluf, que obteve 185 votos. Candidatou-se o senhor Tancredo de Almeida Neves, que obteve 400 votos. Então, Tancredo Neves teve 400 votos e Paulo Salim Maluf teve 185 votos. A diferença foi esmagadora. Vestiram o senhor Tancredo Neves com a sua roupa presidencial, com a sua faixa presidencial, nos pés da subida do palácio. Mas quando chegou a hora dele subir a rampa do palácio, lhe faltou força. O homem estava sem condição e estava enfermo, e aquela enfermidade o levou à morte, levando o senhor José Sarney, vice-presidente da República de então, a assumirem a presidência da República. Meu querido irmão, mais uma vez eu volto a te dizer de que o Deus do céu, o Deus governador do mundo, aleluia, ele não aceita desafios com o homem. Quem não se lembra do caso de um aidético chamado de Cazuza, que em um de seus shows, ele querendo desafiar a Deus, ele deu uma tragada de maconha, jogou para cima e disse assim: Deus, essa daí é para você. E eu não sei se você sabe a situação que dias depois morreu o tal deste Cazuza. Então o que eu quero dizer com isto é que a humanidade hoje tem brincado demais com o nome de Jesus. Tem chamado Jesus de feminista, tem chamado Jesus de gay, tem dito todo tipo de besteira com Jesus. Há poucos dias eu disse na igreja em que eu sou pastor, de que nós orássemos por nós mesmos, porque Jesus era adulto e sabia muito bem se defender. Como também, agora no carnaval recente, a escola de samba Gaviões da Fiel no Rio, no São Paulo, quando colocaram um cabra lá vestido de Satanás com um garfo na mão cheio de fogo, e um outro pobre magricelo sofrendo, dizendo que era Jesus. Meus queridos irmãos, aquilo foi um choque para o nosso coração, aquela forma de querer humilhar Jesus, o Rei do Universo, Jesus, o governador da terra, Jesus, o Salvador do mundo, Jesus, o mantenedor da obra, Jesus, o dono da igreja. Então, tudo o que está acontecendo no mundo, eu acredito que é o dedo de Deus para nós, um grito de advertência. A trombeta de Deus está tocando para o mundo, a trombeta de Deus está tocando para a igreja. Não sabemos aonde vamos parar, não sabemos aonde vai chegar este Covid-19. O que nós sabemos é que o prejuízo no mundo é muito grande. Não sabemos quantos mil templos estão de porta fechada. Não sabemos quantos milhões de crentes estão com a boca fechada. Não sabemos quantos bilhões de evangélicos no mundo estão querendo gritar, estão querendo glorificar, estão querendo dizer algo de Deus e não estão tendo condição. Então, meu amado irmão,
meu amado amigo que nos assiste nesta hora. Aí está esta palavra. Sei que enfadará muitos por causa do tempo, mas se você puder acompanhar, eu lhe agradeço a Deus por esse desejo no meu coração e agradeço a Deus por esta oportunidade. Meu irmão, continue orando por mim e Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.